A ideia é qualificar o corpo docente de todas as escolas de ensino médio do nosso país, de todas as escolas públicas, para que os professores possam ser verdadeiros partícipes, protagonistas dessa política nacional de ensino médio que se constrói. Ou seja, as ações do pacto são um momento que nós não queremos confundir com instrução. São momentos de desenvolvimento profissional, de qualificação das pessoas na sua dimensão humana, de valorização profissional e de qualificação, eu diria assim, da organização das suas vidas para que eles assumam cada vez mais, os professores das nossas escolas públicas, o próprio projeto de educação continuada. Eu acho que esse é o sentido maior, né? De que, às vezes, no cotidiano assoberbado das mulheres, agora que eu vi que a professora Nora aqui na frente, tem tanta gente conhecida que eu não vou poder me distrair. Nós precisamos trabalhar, então, com esta perspectiva de uma construção coletiva, né, para a autonomia da escola, no sentido da construção do seu próprio projeto pedagógico, mas de uma autonomia da escola que faz parte de um sistema estadual de educação, de um sistema local de educação, onde as instituições estaduais têm um papel diferenciado e muito importante em relação à própria educação municipal, e que nós possamos nacionalmente, né, fortalecer o ensino médio como uma rede de educação continuada dos professores, uma rede de desenvolvimento curricular e uma rede que garanta o direito à educação. Firmemente amarrando o dever do Estado de educar. Com os instrumentos de planejamento nas instituições, na escola, na Secretaria de Educação, na universidade, no Ministério da Educação, pela organização, pelo lugar que ocupa a formação de professores e o desenvolvimento da educação escolar em todas as instituições constituintes dos sistemas de educação. Mas eu quero logo ir adiante para dizer, então, que quando nós estamos falando num pacto pelo fortalecimento do ensino médio, nós estamos norteados por fundamentos do nosso Plano Nacional de Educação, tá? E a CONAI está aí, eu tenho certeza que vários de vocês são delegados da CONAI. É de nós reconhecermos as possibilidades de participação dos alunos na própria autoria do projeto político-pedagógico da escola, quando eles são autores do seu projeto de formação pessoal e profissional. Destacando, então, a universalização da educação básica a partir dos 4 anos de idade, porque 2016 está aí. Nós agora já estamos com 80 e tantos %, na maior parte dos estados, das crianças de 4 e 5 anos. Mas nós não conseguimos ainda
atingir a universalização do ensino médio. Então, um desafio ainda pendente, uma dívida para com os adolescentes, é a universalização da matrícula no ensino médio. Na maior parte dos estados, praticamente em todos os estados, nós ainda não atingimos as metas sequer quantitativas de matrícula. E estamos, claro, com um seríssimo problema, que é o que nos traz aqui mais objetivamente, de qualidade. Qualidade e quantidade, como nós, professores, bem sabemos, um conforma o outro, um condiciona o outro. É dada a qualidade atual do ensino médio que nós não conseguimos manter os que chegam ao ensino médio. E nós continuamos com dados impressionantes, absolutamente trágicos, né? De evasão no primeiro ano do ensino médio, uma evasão significativa no segundo ano e também ainda gente que abandona no terceiro ano. Então, este é um sistema que está doente em si, na sua constituição. E nós temos que ter consciência das causas que estão entre nós, na formação dos professores, nós, professores universitários, das causas que estão entre nós, gestores dos órgãos centrais dos sistemas, o MEC, secretarias de educação, e estão nas escolas. Queria também chamar a atenção que nós temos um desafio muito grande, não só de universalização dos 15 aos 17, mas de expansão e integração da educação profissional articulada com o ensino médio. Esse é um desígnio necessário para o desenvolvimento do país, necessário para garantir o interesse dos adolescentes e das comunidades no ensino médio, e nós precisamos cada vez mais trabalhar, e este pacto é um animador exemplo, nós precisamos trabalhar com essa articulação da educação básica com a educação superior, né? No ensino, na pesquisa e na extensão. Este pacto de fortalecimento do ensino médio, me parece, representa um grande desafio para cada escola de ensino médio, para a organização, para a moral, para a motivação do corpo docente de cada escola de ensino médio. Mas representa igualmente, eu diria, em não menor medida, um desafio para as universidades. Porque nós precisamos ir mais à escola. E não a escola que está a poucos metros da nossa casa ou a poucos metros do nosso lugar de trabalho na universidade. Nós precisamos ir a todas as escolas de ensino médio. E irmos, cada professor, em grupos de professores e com os nossos alunos, da graduação, da especialização, do mestrado e do doutorado. Irmos como lugar de ensino, lugar de pesquisa e lugar de extensão.
irmos como Ministério da Educação. Acho que isso vale para todos nós. Eu queria também situar nesse momento, e quero cuidar aí para não me alongar, eu tenho matéria aqui para a gente passar 2 dias até conversando, mas não quero fazer o monólogo. Lembrar que nós estamos trabalhando na Secretaria de Educação Básica, articuladamente, intensamente articulados com a Secretaria de Educação Superior, com a SECADI, com a CETEC, no Ministério da Educação, e com a CESU, tá? Nós estamos trabalhando para uma articulação cada vez mais intensa entre as políticas específicas, com a concepção, então, de que nós temos que trabalhar sobre o currículo, e aí toda essa discussão da base nacional curricular, já que nós estamos com diretrizes curriculares para todas as etapas e modalidades da educação básica relativamente novas, claro que se carecerem de modificações, isso é um processo contínuo, mas nós temos que dar oportunidade, né, de colocá-las em prática, radicalmente em prática, mas nós estamos trabalhando na construção desta base nacional comum como mais um instrumento de garantia de equidade, de garantia de igualdade de condições de aprendizagem e desenvolvimento. É essa base nacional comum, né, que se faz na perspectiva dos direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento. E o trabalho do ensino médio, do Pacto do Ensino Médio, para nós é fundamental para vertebrar da educação infantil no ensino fundamental ao ensino médio esta construção por inteiro e não fragmentada da base nacional comum. Da mesma forma, a política de formação dos profissionais docentes e dos profissionais técnico-administrativos das escolas. E ter coadjuvantes importantes entre os técnicos da área de currículo, etc., com a infraestrutura. Queria dizer-lhes que no MEC, por exemplo, nós já temos avançado praticamente pronto um projeto, inclusive, de prédio adequado para escolas de ensino médio na concepção atual dos melhores currículos. Além dos dispositivos atuais, constitucionais e legais de garantia do financiamento, nós temos os 10% do PIB, progressivamente nessa década, os royalties do petróleo e o recurso do pré-sal. Tá? Eu tento representar o território de uma escola, mostrando que ela precisa de infraestrutura e, portanto, nós precisamos de diretrizes sobre a localização da escola, e a escola de ensino médio não pode ser em qualquer lugar, ela tem que ser num lugar acessível, perto do transporte coletivo, bem localizada, né, na malha, no plano diretor de cada cidade. Nós precisamos de especificações educacionais para um projeto arquitetônico e paisagístico adequado, especificações de equipamentos e softwares e orientações de manutenção do prédio e equipamentos. Nesta infraestrutura, nós precisamos contar com um quadro de pessoal por escola, onde nós temos as diretrizes curriculares nacionais de formação de professores
a base comum, entre aspas, que nós já começamos a discutir para todos os cursos de licenciatura, revigorando e aumentando a parte pedagógica de formação educacional das licenciaturas, né? O projeto pedagógico dessas licenciaturas sendo colocado aí, as diretrizes da carreira do magistério de educação básica e a lei do piso salarial nacional, que vai nos dar remuneração e condições de trabalho para os professores. Para escola, não basta infraestrutura, não basta quadro de pessoal. Nós precisamos de um currículo, de um projeto de formação, que é um projeto de ação profissional para os docentes, o projeto de formação dos estudantes, aí vestido pelas diretrizes curriculares, que vocês têm, né, muito conhecimento, especialmente as do ensino médio, e para o qual nós estamos trabalhando na formulação da Base Nacional Comum. Esta Base Nacional Comum, e eu fico contente de ver aqui no auditório várias pessoas que estão, né, se empenhando e trabalhando nesse sentido, será, pelo mandato da Lei do Plano Nacional de Educação, o nosso grande compromisso em termos de política curricular no próximo ano e meio. Tá? Porque até junho de 2016, nós temos um compromisso de estar com esta discussão, formulação já em prática para entrega ao Conselho Nacional de Educação. Nós, no Ministério da Educação, e o ministro Henrique Paim, né, que me pediu que não deixasse de dizer para vocês que ele lamentou muito não poder vir, mas acho que vocês compreendem que essa é uma semana que ele precisava ficar em Brasília, né? Mas o que nós estamos trabalhando? A pressão é para que a gente faça discussões intensas, aprofundadas, até o nível de cada escola, sobre a Base Nacional Comum do Currículo, mas que a gente apresse o passo. E nós queremos livros novos, livros reformulados, livros que respondam melhor. Tá? Então, assim nós precisamos estruturar isso. Esta política de currículo, então, é absolutamente correspondente aos conteúdos educacionais do livro didático, da biblioteca escolar, dos objetos de aprendizagem, jogos e instrumentos. Tá? Bom, eu vou adiante aqui para que a gente possa discutir muito especificamente a situação do ensino médio. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver os dados consolidados do Censo Escolar de 2013, embora os dados das tabulações iniciais de 2014, eu quero aproveitar e chamar a atenção do pessoal das secretarias de educação, principalmente, mas para as universidades é um dado interessante de acompanhar. Nós já publicamos as tabulações iniciais do censo de 2014 para a conferência, né, Betânia, das secretarias estaduais de educação. Tá? E temos certeza, eu já passei os olhos junto com o professor Chico Soares, presidente do INEP, né, que os dados não estão bons. Ainda é a tabulação preliminar, há muita escola, muita secretaria de educação que vai ter que lançar novos dados e requalificar. E este ano, aparentemente, preocupantemente, não estamos aumentando esta matrícula. Se assim for,
significa que nós não estamos conseguindo democratizar sequer o acesso ao ensino médio. E nós não estamos conseguindo retê-los no ensino médio, trazê-los ao ensino médio e retê-los progredindo nos 3 anos do ensino médio. Tá? Um ensino médio que ainda é reconhecido na nossa LDB, é importante em algumas regiões do país, mas que, de acordo com as metas do PNE, estará cedendo no espaço, porque a formação há de se fazer toda em nível superior. É muito importante para o nosso país, precisa ser repensada, mas precisa ser aproximada. E nós precisamos aprender com a EJA também. E principalmente vocês vejam que a meta ficou fora do resultado. Mais ainda, olhem os estados todos em que as metas não foram atingidas. As bolinhas são a meta. Tá? Com todas as limitações que o IDEB tem, de serem poucas medidas, são medidas muito básicas. Ou seja, estão todos na escola e em que medida estão progredindo na escola. Não estão nem discutindo o currículo. Ah, é só assim, ó, com a escola que temos, do jeito que está, nem assim nós estamos conseguindo levá-los para frente. Tá? Agora, anos finais do ensino fundamental. Olhem a situação. Aqui, melhora, melhora, melhora e melhora. Porém, praticamente não tem verde escuro. Vocês se dão conta? Então, nós estamos justamente com muitos problemas que vão se refletir diretamente no ensino médio, tá? Porque estes alunos são os que nos vêm para o ensino médio e mais ainda, me permitam essa observação assim muito rasa entre nós, tá? Como professora de faculdade de educação, formadora de professores, trabalhando nas licenciaturas minha vida inteira. E são mais de 4 décadas bem vividas dentro de uma universidade federal e, né, 8 anos no Conselho Nacional de Educação, olhando e vivendo, assumindo a responsabilidade. O que acontece? São esses os professores que nós formamos nas licenciaturas. E a formação hoje dos anos finais é a mesma dos professores do ensino médio? Não, é melhor. Porque no ensino médio nós temos mais professores sem a formação nas licenciaturas adequadas. Ainda temos mais este problema, tá? Tanto porque há mais componentes curriculares e aí as formações não correspondem exatamente, quanto há pessoas, inclusive sem licenciatura, trabalhando nas escolas de ensino médio em muitas regiões do nosso país. Tá? Nós não temos este mapa para o ensino médio. Porque o ensino médio é feito amostral. Então, não nos permite fazer aquele mapa por município com a amostra de cada. Mas nós temos os dados por estado que nos permitem ver que nós estamos
com uma meta de 3,9 e um IDEB de 3,7. Tá? E esta desigualdade nacional federativa. Estão vendo onde estão as metas, que são as bolinhas? E onde está o resultado do IDEB? Por mínimo que ele seja, mede muito pouco. Mas o que mede é essencial. É o mínimo que a gente tem. Bom, este quadro é o que nos desafia. Eu hoje, em vez de falar assim, né, quero dizer para vocês, eu tenho muita esperança, né, confiança. Acho que o caminho da concepção e da amarração dos pactos, como é o pacto do ensino médio, é o melhor que a gente pode pensar em termos de uma política de formação e de melhoria da qualidade do ensino no Brasil. São as universidades, junto com as secretarias, trabalhando no nível de escola, pela primeira vez no país, com uma política universalizada, que chega a todos os professores ao mesmo tempo, com o mesmo programa, claro, adaptado em cada sistema, em cada região. Né? Mas nós temos um compromisso de que o nosso trabalho vai ser medido em 2015. Ou não? E aí? Vai ser desesperador, né? Nunca se investiu tanto, não só do ponto de vista financeiro, como do esforço institucional de uma articulação política federativa e regime de colaboração na perfeição de todas as ideias que nós conseguimos conceber para o Sistema Nacional de Educação. Estamos nós todos empenhadíssimos, dando aí, né, sangue, suor, lágrimas, esforço, né, corpo, mente, tudo que a gente pode dizer. Nós precisamos ter mentalidade de pesquisa diariamente para compreender este fenômeno e tentar identificar suas causas e atuar para a solução. Né? E não há a solução. Nós sabemos que a realidade é diversa, ela requer medidas diferentes, mas nós também precisamos ter um padrão nacional de qualidade da educação. Eu não gosto jamais de dizer que o padrão de qualidade é mínimo. Não é. Essa foi uma luta muito dolorida lá nos anos 80, para nós conseguirmos escrever como princípio da Constituição de 88, padrão de qualidade, e não condições mínimas, como muita gente queria. O pensamento liberal e tal é este. Então, nós precisamos ver isso. Vocês vejam aqui as redes estaduais. Eu trouxe aqui um dado separado, tá, das redes estaduais do ensino médio, já que é a nossa dedicação aqui maior. Tá? Olhem a situação da rede privada. Um alento. Na tragédia, o alento. Na tragédia, o alento. Agora, claro, prestem bem atenção. Quem é que sabe da diferença ali, ó? Opa! Fiz errado aqui. Olha aqui, ó. Qual é a meta da rede pública? Isso aqui que eu quero conversar com vocês. Olhem a meta da rede privada. Então, gente, qual é a nossa meta constitucional? Vamos brincar de coro? Igualdade de condições para todos.
Certo? Volto. Eu deixo o PowerPoint para vocês, não precisa tirar fotografia, tá? Gente, então nós precisamos nos conscientizar disso, tá? A nossa rede privada está com dificuldade de se administrar também. Portanto, há causas provavelmente maiores, mais gerais, que afetam a formação de todos os professores. E as condições de vida de todo o magistério e as condições de formação na educação básica e de vida de todos os adolescentes. O problema é complexo, não há solução fácil, mas no mínimo nós temos que usar alguns termômetros, algumas réguas de medir e nos organizarmos. Não para burla, não para produzir um retrato que só melhore o IDEB. Porque se for isso, nós, pesquisadores, estamos prontinhos para ficar inventando outras medidas logo depois, que façam sentido. O que nós temos aqui? A meta 3 é a meta do ensino médio no Plano Nacional de Educação. Tá? Especificamente, o que diz? Que até 2016, e portanto, depois de amanhã, tá? Depois de amanhã, nós devemos ter atendimento para toda a população de 15 a 17 anos, ou seja, taxa líquida de matrícula de 85%. É pouco, né, gente? Só 85%. E esta meta está a perigo. A perigo. Pelos dados das tabulações iniciais do censo de 2014. Eles não aparecem aqui porque a gente não tem coragem ainda de botar, né? A gente só publicou no Diário Oficial para cada Secretaria de Educação conferir e tratar de buscar os dados das escolas que ainda não estão ali. Mas vocês vejam que a taxa de atendimento vai chegando, mas a taxa líquida é muito baixa. O que quer dizer? Há muita matrícula no ensino médio de jovens fora da faixa etária, além dos 17 anos. Tá? E isso nos coloca, é importante mantê-los na escola o mais possível? Claro que sim, por causa das políticas educacionais, do direito à educação, do dever de educar, mas também como papel da escola pública no conjunto das políticas sociais. Tá? Eles estão na escola, isto os prepara melhor para o mundo do trabalho, para a vida de família, evita problemas sociais e uma série de coisas. Mas nós, sem dúvida, temos que pensar, né, que o desafio que isso representa em termos curriculares, em termos de horários, em termos de tipos de atividades, em termos de conteúdos, em termos de quais são os livros didáticos, porque nós estamos, então, com uma população de ensino médio que é mais velha do que aquela para a qual o currículo e os materiais didáticos são planejados. Tá? Outro desafio. Tá? Adiante, eu queria chamar a atenção que nós, lá no Ministério da Educação, não vou entrar nos detalhes, é só para vocês verem um pouquinho. Eu tenho a impressão que cada secretaria estadual, vocês, as universidades de cada estado,
precisariam se reunir, se já não fizeram, e fazer o exercício de planejamento, de análise e de planejamento com as metas do PNE no respectivo estado. Tá? Nós já fizemos esse nosso dever de casa lá no Ministério da Educação. Tá? Assim, nos últimos meses, antes até do PNE ser publicado, a gente já estava com uma expectativa, nós fomos adiante planejando. Então vocês vejam o seguinte, esta é a meta que eu acabei de ler. Então nós temos uma estratégia que é institucionalizar o Programa Nacional de Renovação do Ensino Médio para incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas, relação teoria-prática, currículos escolares com flexibilidade, diversificados, né? Todo de acordo com as diretrizes curriculares do ensino médio. Ah, então nós temos uma meta aí de qualidade, né, de projeto curricular do ensino médio. São as metas, as estratégias do PNE. Nós temos uma outra estratégia que é a aprovação, então, da Base Nacional Comum para o ensino médio, assim como para o ensino fundamental e para a educação infantil, que se chama Direitos e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento. Nós temos uma outra estratégia importante, que é a pactuação, tá, pelo acompanhamento da base curricular, a garantia de bens e espaços culturais, a ampliação da prática desportiva integrada ao currículo escolar. Nós temos metas de correção de fluxo no ensino fundamental para que a gente possa juvenilizar o ensino médio, que hoje está velho, porque os dados são aqueles que nós olhamos. Nós temos quase 40% da matrícula do ensino médio de estudantes fora da faixa etária, porque vêm atrasados pelas repetências, não mais pela entrada tardia na escola. Nós já resolvemos esse problema, grosso modo, mas pelas repetências, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, e pelas repetências no ensino médio. Bom, nós temos aí também uma estratégia, né, de correção de fluxo, os diferentes programas que o MEC tem, e esse é um trabalho nosso com o CONSED para a realização desses programas e possivelmente a necessidade de reestruturar. Nós estamos trabalhando em avaliação e estudos para fortalecimento das políticas de apoio e desenvolvimento ao ensino médio. O CONSED vem trabalhando nesse sentido e nós, das universidades, às vezes eu tenho a impressão que não estamos nos conscientizando muito de que esse trabalho está em marcha. Tá? E que possivelmente, a partir do ano que vem, o Enem se torne universalizado no ensino médio e, portanto, já um instrumento de avaliação adequado para uma avaliação, então, censitária de todos e não só da amostra voluntária, que por isso ele não é um indicador tão poderoso da situação do ensino médio em cada estado. Né? Então, isso aí é um trabalho importante que as universidades precisam dar a conhecer aos seus estudantes que estão nos cursos de licenciatura e principalmente aos professores, junto com a Secretaria de Educação, nas formações do pacto. O outro elemento importante aqui é o fomento à matrícula, a expansão das matrículas
gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional. Ou seja, o repensar do perfil das escolas nas redes do ensino estadual. Tá? E isto me parece que é uma coisa que certos estados já estão avançando, né, inclusive com participação das universidades, e outros estados ainda não estão discutindo essa perspectiva. Tá? Porque nós sabemos que pelos projetos de vida dos jovens, né, adolescentes de 15 a 17 anos e daqueles que vêm completar o ensino médio já com mais de 17 anos, a educação profissional cresce no seu interesse. E é uma forma, inclusive, de nós vincularmos uma formação geral de maior qualidade quando ela vem adensada, né, e aplicada na perspectiva da educação profissional. Nós precisamos ter estudos aprofundados em cada estado de dados, de condições de viabilidade e, inclusive, do pensamento regional a respeito da relação entre educação geral e educação profissional. Isso aí varia muito no nosso país. Mas eu quero mostrar para vocês as metas do IDEB do ensino médio. Tá? E nós estamos longe. Essas metas são severas. Eu quero também mostrar para vocês que nós estamos trabalhando, então, fortemente e precisamos articular, costurar por dentro, e eu fico muito contente de ver aqui algumas pessoas que estão trabalhando conosco direto na construção da base nacional comum do currículo, o pacto com a base, tá? Nós temos que estar caminhando no mesmo sentido, né? Com o mesmo conteúdo, mas nós precisamos também relacionar isso, tá? Isso aqui são os com a política de formação de professores. Tá? São, como eu disse, nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de projeto curricular, política curricular, nós precisamos de quadro de pessoal qualificado, né? E nós precisamos de materiais e tecnologias nas escolas. Tá? Esses são os ingredientes. Nós trabalhamos nesta formação, tá? Esse é um trabalho que nós também estamos conduzindo com todas as secretarias, INEP, CAPES e FNDE, né? A reestruturação da política de formação de professores, pensando, semana passada ainda tivemos uma reunião importantíssima com todos os pró-reitores de graduação das universidades federais, tá? Para chamar para uma discussão curricular das licenciaturas, tá? Articulando as formas de organizar o currículo das licenciaturas, os apoios da assistência ao educando, os cursos de nível médio que vão, pouco a pouco, substituindo o curso normal, formando técnicos de nível médio, enquanto as licenciaturas são o lugar da formação dos professores, tá? Nossos instrumentos e trabalhando todo esse detalhamento. Opa, aqui eu queria voltar, mas vai dar tempo. Tá? Então, a ideia, tá? Só para deixar com vocês uma sequência aqui, é inovar, renovando o ensino médio. Tá? Renovar, inovando a formação de professores, a infraestrutura da escola, um prédio adequado, equipamentos adequados, uma escola com condições de trabalho para os professores. O
trabalho de fortalecimento do ensino médio não é só educação continuada. Nós temos que dar esta dimensão ao pacto de trabalho por melhoria das condições físicas e materiais nas escolas. E esse é um trabalho que a gente faz junto com o CONSED e o FNDE, tá? Para abordar isso. Eu paro por aqui. Vou desejar-lhes 2 dias de intenso, produtivo e animador trabalho, tá? Pelos encontros, pelas conversas, pelas ajudas mútuas. A equipe central da Secretaria de Educação Básica do MEC permanece aqui. Agradecer à professora Mônica, que representa a Universidade Federal do Paraná nesta coordenação e anfitriã desta reunião, mas, sobremaneira, desejar-lhes muita força e inspiração na organização das equipes cada vez maiores que estão trabalhando no Pacto do Ensino Médio. Porque nós precisamos ampliar e fortalecer essa política. A formação de professores há de ser uma obsessão no Ministério da Educação.